tem uma função muito importante no nosso organismo, que ele responde a condições externas, situações que a gente vivencia, porque ele antecipa, ele é como se fosse um controle do tempo. Eu prevejo uma ameaça, então já me comporto diante dela. Porém, em situações de desfavoráveis, em que eu não faço uma boa leitura da situação, a ansiedade pode passar do pico da normalidade, então ela acaba se tornando um agente causador de desregulação, não só da forma como meu corpo vai trabalhar, não só como eu vou vivenciar a situação que gerou essa ansiedade, mas vai impactar também na minha forma de estudar, na forma de eu interpreto a vida. Hoje a gente vai estudar, a gente vai falar, na verdade, sobre o estresse e burnout. Tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu, mas a gente vai fazer uma análise breve assim sobre o burnout, porque ele é praticamente uma consequência do estresse, tá bom? Antes eu queria fazer uma leitura de uma frase de Carl Rogers, que ele diz a seguinte coisa: a vida boa é um processo, não um estado. É uma direção, não um destino. O que eu acho interessante dessa frase é porque eu lembro de como a falta de uma orientação, a gente toma péssimas direções, péssimas escolhas e decisões. E essa frase me lembrou de uma bússola, porque a falta de orientação nos deixa perdidos, mas quando temos a bússola, a direção é certa e o nosso resultado é consolidado, ele é confirmado quando temos a boa direção de uma bússola. Então, nesse ponto, vamos falar sobre estresse. O que é estresse? Estresse é uma reação emocional diante de uma situação em que ocorre uma mudança brusca. Imagina você está no seu trabalho e de repente você recebe uma notícia de que vai ser demitido naquele momento. Com certeza o estresse vai atravessar o teto, chegar até o céu. Então, situações como essa não precisam necessariamente ser uma coisa desse nível. Às vezes, por exemplo, uma prova. Uma prova que você se preparou durante 6 meses. E aí chega antes do dia seguinte começar a prova, seu coração já começa a pulsar, já começa a tremer, você não está conseguindo dormir. O estresse. O estresse ele vem de uma reação emocional. Então, o estresse por si só, ele ganhou um status de doença. Ele não deveria, mas ele ganhou um status de doença. Por quê? Porque ele ocorre, ele acontece quando a gente fica vulnerável. E alguns pesquisadores eles fizeram algumas leituras e testes e perceberam que por que o estresse ele acontece? Quando a gente não tem recursos para lidar com a situação, quando a situação ela passa das nossas capacidades, quando nós não temos percepção de detalhes do problema, quando o problema é maior do que você se vê menor do que o problema, você começa a sentir o estresse. Então, por falta de recursos, o estresse acontece. Então, o estresse, segundo Selye, como foi dito, uma reação do organismo que ocorre frente a situações que exigem uma adaptação. Toda adaptação requer uma mudança e quem nunca foge de mudança? Todo mundo gosta de quando as coisas estão fluindo, tudo na mesma direção. Mudança, muitas vezes, nós temos um trauma dessa própria palavra. Porque imagina você sair da sua casa para ir para uma outra que nunca foi o seu lar. Aí você tem que recomeçar, pensar de uma maneira diferente, já pensar quem é o seu vizinho, quem é a sua vizinha, criar um laço, criar novos laços de amizade. Imagina um adolescente que muda de repente de uma casa para outra, tem que fazer novos amigos, a vida dele já começa estressante. Ele já entra na escola com dificuldade de aprender, com a dificuldade de entender a situação por conta da idade. Então imagina os adultos. Bem,
nesse ponto, a gente pode entender que essas implicações do estresse, ela pode atingir o nosso corpo e também a nossa qualidade de vida. O bem-estar, ele é praticamente triturado, literalmente triturado pelo estresse, se a gente fica em abandono. Como assim em abandono? É quando eu não reajo ao estresse. Por exemplo, digamos que você teve uma péssima notícia e a tua principal reação foi emocional. Óbvio, vai ser emocional. Isso é o esperado. Mas você não encara essa situação com o racional. Você abandona esse ponto. Você não analisa o problema. Tá, aconteceu o fato, por exemplo, só para dar uma facilitada nesse exemplo. Digamos que o teu melhor amigo, ele perdeu a esposa. Você fica abatido pela situação dele. Você já vivenciou o luto em algum momento da tua vida. Isso te causa estresse, isso te causa impotência. Esses sinais de impotência, de falta de capacidade, se você permite que isso se prolongue por muito tempo, você acaba permitindo que o seu bem-estar se reduza, sua autoestima também. E se você não se ligar em questões de o que que eu fiz, se você não encontrar recursos de experiência passada, do tipo, o que que eu fiz para lidar com esse momento? O que que eu posso fazer para ajudar ele? O que que eu passei que pode até dar um novo rumo, quem sabe? Uma dica sutil para ele mudar, para ele encarar de uma forma positiva. Então, se a gente deixa de lado todos os recursos da nossa experiência, se a gente desqualifica toda a nossa trajetória de vida, a gente permite que a nossa porta de entrada vire endereço de problemas, e ali vem problema de lado, de um outro, e nós não filtramos tudo que a gente recebe. Então, a importância da gente sempre pensar, tá, eu estou sentindo um formigamento na minha pele. Meu coração está acelerando. Eu aceito essa situação porque está acontecendo, ela é real. O que que eu vou fazer? Então é sempre uma questão de analisar a situação. Avalie, identifique o que que você pode fazer. Nunca se pressione, porque isso vai prolongar também o estresse. Pegando nesse lado, existem pesquisas que indicam que os maiores locais de estresse é no trabalho. Por quê? Você se dedica na sua profissão, seja de autônomo ou num concurso que você passou. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de relações humanas, relações interpessoais. Se você não desenvolve bem as suas relações interpessoais, você vai ter estresse, porque lidar com seres humanos é uma é uma parte da vida que pode te cativar de estresse, por assim dizer. Então, você tem que ter uma inteligência emocional para lidar com esses estímulos agressores, porque essas pessoas vieram de lares diferentes, de experiências diferentes. Então, não se vitimize nesse ponto, porque você não é obrigado a aceitar palavras que venham contra a sua crença, sua forma de ver o mundo de uma forma negativa. Você pode aprender com a maneira como eles estão se comunicando com você. Eu posso passar até um exemplo interessante. Eu eu tinha um grupo, na faculdade eu tinha um grupo que eu era totalmente fiel, e eu continuo sendo, mesmo depois da faculdade, que eu só fazia trabalhos com eles. Mas teve um momento que eu tive que escolher um grupo novo. E aí eu fiquei pensando, e agora, como é que vai ser? Eu me sentia tão bem trabalhando com eles, será que, será que vai dar problema? Será que, para você ver, né? A gente vai antecipando sem ter vivido. A gente vai vivendo uma falsa realidade na nossa cabeça, e aquilo, se eu não tiver controle, acaba se tornando real mesmo. Então, nesse ponto que a gente está falando de estresse, o que que eu resolvi fazer? Eu tive uma reunião prévia com eles, conversei com eles, conheci bastante cada aspecto que eles tinham, e no final eles eram bem amigáveis, e eu conheci, continuo tendo um contato com eles, mas de qualquer maneira, eles me mostraram que não eram tudo aquilo que eu estava imaginando. Então, em momentos assim, a gente tem que ter cuidado até com a nossa imaginação, com a nossa criatividade.
Porque a criatividade tem um ponto positivo, mas aí tem um lado negativo, quando as nossas emoções ditam a nossa forma de viver. Prosseguindo, a gente pode também colocar certas situações que podem indicar o estresse. Por exemplo, quando eu começo a pedir licença médica, quando eu começo a faltar no trabalho, quando eu perco a produtividade, são sinais de estresse. Quando eu enfrento relações conturbadas, perdão, quando eu estou infeliz, quando eu não tenho uma realização pessoal, poxa, eu não consegui bater a minha meta. Esse ano, 2020, acabou, porque eu não consegui. Eu estudei tanto para aquele concurso e ele voou para outro dia, para outro mês. Quando é que vai? Então, se a gente se cerca de todas essas perguntas que não contribuem em nada, a gente cancela diversos investimentos que a gente tem na nossa própria vida. Por quê? Porque antes de acontecer essa epidemia, antes de 2020 chegar, você já tinha planos e sonhos. Esses planos e sonhos, eles continuam em 2020, porque só foi uma coisa que aconteceu, uma paralisação. A gente tem que diminuir o problema com soluções maiores, com soluções reais, de acordo com a sua capacidade e de acordo também com a sua oportunidade. Eu coloquei pela manhã algumas dicas de como a gente pode lidar com a quarentena. Para quem teve a oportunidade de ver, eu coloquei essas dicas justamente para falar do estresse hoje. Porque é por falta de condições de dicas como essa que a gente passa essa quarentena vivenciando traumas e traumas. Na verdade, transformando essa quarentena em uma grande trauma. E toda essa conturbação, toda essa falta de recursos emocionais, de trazer inteligência emocional à tona, prejudica bastante os nossos sonhos. Então, bastante importante que a gente, ao invés de consumir remédios, que o nosso remédio maior seja as soluções criadas nesse momento. A gente é capaz de se reinventar, a gente é capaz de criar novas oportunidades diante desse problema. Eu vi centenas de pessoas, é claro, todo mundo é diferente, cada um tem a sua particularidade, mas para você perceber que cada um consegue trazer uma mudança na sua vida, mesmo que a oportunidade tenha se esvaído nessa pandemia, paralisado os concursos, provas e tudo, eu vi dezenas de pessoas que mudaram sua forma de trabalhar, amenizaram, não se cobraram tanto, adaptaram diante das condições que eles tinham. Eles economizaram bastante para investir em uma nova forma de ganhar dinheiro. Então, há uma centena de opções para você escolher. A questão é, qual é a melhor e que tem a ver com as suas capacidades? Faça uma releitura do que você é capaz. Com certeza, você vai atingir a meta, talvez não a que estava esperando para 2020, mas quem sabe pode surgir uma coisa bem melhor do que você estava esperando para 2020. Todas as realizações, elas vêm a depender da sua dedicação e a depender também da sua forma de pensar. Lembrem do que eu falei anteriormente. Você é o que você pensa. E se você pensa, se sua forma de pensar, ela ultrapassa o problema, o que é um problema agora? Se não um passado. Então, não torne esse problema um presente constante. Sepulte ele no passado e que daqui para diante, até o futuro, seja uma coisa muito melhor, por meio das soluções. Tem uma frase aqui que eu pesquisei também, bem interessante, que diz assim: vivemos a partir do que conhecemos e assim abrimos portas para a cura ou a doença entrar. Nós somos nós que ditamos o que acontece no nosso corpo. Cada palavra ela tem um peso. O emocional também. Vocês já ouviram comunicando, tá bom? Todo mundo tá me escutando? Só para testar mesmo. É porque teve uma queda aqui agora. Já voltou ao normal. Ah, tá. Todos já ouviram falar sobre cortisol?
Cortisol, para quem nunca ouviu, ele é chamado como hormônio do estresse. Por quê? Porque quando você tem estresse, esse hormônio é produzido em alta. Porém, como é uma reação emocional, e uma reação emocional, quando ela vem, o pico de cortisol, ele vem de uma elevação tão alta que você não tem como. Obviamente, seu corpo produz, sem cessar. Sem cessar, entre aspas, é claro, depender até que você tome controle da situação. Porém, muitas pessoas têm vilanizado esse hormônio porque ele tem uma grande importância no nosso organismo. Ele regula os níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial. Ele tem grande influência na nossa forma de viver. Então, o cortisol ele não é um vilão da história, mas é a maneira como a gente se depara com as situações que geram crises, com as situações que geram medo. Então, quais são os principais fatores que a gente pode identificar que podem provocar estresse? Vamos começar com os internos, certo? Ansiedade é um deles. A gente já abordou que ansiedade é um mecanismo de defesa, mas quando ele é mal utilizado, quando se prolonga demais, tudo em excesso faz mal, inclusive a ansiedade. A gente tende a ver tudo de uma forma péssima. Nossos pensamentos se tornam disfuncionais. Nosso padrão de existência começa a ficar, como pode dizer, esculhambado, quebrado. E a nossa falta de percepção da realidade tende a ir contra nós. Agora, alguns fatores externos que podem produzir o estresse. Ao seu trabalho, a forma como você se dedica ao seu trabalho pode ter uma grande influência. Se o teu chefe é muito autoritário, ou não somente o seu chefe, mas se o local que você trabalha não tem um fluxo, sabe, de todo mundo não tem uma boa relação entre uns com os outros, não tem uma equipe, não tem uma união entre vocês, o estresse possivelmente vai ser o local certo ali mesmo. Ou quem sabe cobrança, boleto. Só falar em boleto, né? Já dá um estresse também. Então vamos cessar o boleto. Tá fora. Os horários. Os horários têm sido, antes da pandemia, uma grande dificuldade, porque, assim, às vezes você tem que chegar no horário certo no trabalho, senão tem aquele puxão de orelha. Para os mais jovens, na escola, tem sempre aquela cobrança. Ou então, quando você fez planos para um horário fazer alguma atividade recreativa, até nisso é possível ter estresse. Então, às vezes a monotonia também, né? O que a gente vai fazer nesse ponto de vida em que a pandemia está reinando, entre aspas? Como a gente pode também trabalhar com salário insuficiente? Então, são certas perguntas, certas questões que vão, às vezes, esburacando a nossa forma de enxergar a vida, como ela é. Aí a gente chega no ponto que é o estresse no trabalho. Porque falando de estresse no trabalho, um estresse prolongado no trabalho pode gerar um estresse crônico. E aí vem o burnout, certo? O queridinho em inglês, para quem não conhece, para quem não sabe, o burnout ele traduzindo, né? Vou até colocar aqui no chat essa palavra, para quem não viu, só clicou no link e não teve a oportunidade de ver, né? E vou colocar do ladinho a tradução. Burnout, ele vem do britânico, porém, o psicanalista americano ele que criou esse termo. Por quê? Porque na realidade dele ele percebeu que certos serviços, certos trabalhos, pessoas que trabalhavam na saúde, Vasco, quer que eu coloque? Pra não te atrapalhar aí? pode ser, mas é combustão completa. Acabei perdendo aqui, mas tudo bem. Burnout significa combustão completa, do inglês, traduzindo para o português. Ele surge do... Esqueci o nome do rapaz. É um nome tão... Ah, tá. Lembrei. O nome é Ebert.
Vai ficar só no Ebert, porque o sobrenome é, minha nossa, é alemão. Então, o Ebert, ele, psicanalista americano, ele descobriu que pacientes não, profissionais da saúde, da educação, também policiais e da área jurídica estavam sob estresse crônico, ao ponto de não conseguirem mais trabalhar depois de um certo período, é claro. Por quê? Porque eles tinham uma exaustão emocional, eles tinham uma falta de produtividade, eles tinham uma dificuldade de lidar com pessoas depois. Então, por longos períodos, eles se ausentavam do trabalho. E o que acontecia? Eles tinham dificuldade de querer voltar a trabalhar porque eles não tinham mais aquela rapidez, aquela velocidade de trabalhar, aquela criatividade. Eles não tinham mais um comportamento assertivo. Eles não tinham mais um pensamento. Não, se eu der uma chance, eu posso voltar a melhorar de pouquinho em pouquinho. Eles tinham aquela ideia de que, se eu voltar, o pessoal vai perceber que eu não sou mais o mesmo. Todo mundo vai me deixar de escanteio, vai desistir de mim, não vai dar tempo para eu melhorar. Então, é um estado crônico de estresse que acaba perpetuando certos pensamentos disfuncionais. Então, é um estado bem crítico mesmo. Então, o estresse, uma condição simples, inicial, até o estado crônico. Para você chegar nesse estado crônico, requer uma certa cadeia de eventos circunstanciais que você vai construindo. Se você cuidar muito bem, se você se adaptar ao que te traz estresse, você não vai precisar se preocupar com esse estado crônico de estresse, que é o burnout. Nesse caso, vindo do trabalho. Não somente do trabalho, mas é uma evidência clara de que é do trabalho. Agora, a pergunta que não quer calar: o que vai determinar se o estresse vai ou não se instalar em mim? O que determina, o que define se o estresse vai fazer parte de mim ou não? Vai ou não se instalar em mim? Bem, a resposta vai ser, por mais simples e óbvia que seja, vai depender da sua percepção, vai depender das suas características pessoais. E o que isso quer dizer? Significa que se você se utiliza de pensamentos e de recursos que você tem para lidar com essas situações que te causam estresse, o estresse ele não vai se instalar em você. Ele não vai, pelo menos, se prolongar. E ele vai ser eliminado no momento que você começar a se movimentar. Você começar a propor um plano de ação, um plano de contingência. Mas, no caso, a importância disso é realizar tarefas. Tarefas quais? A gente vai tocar nesse assunto, tá bom? De como a gente pode lidar com o estresse melhor. E praticamente eu acho que vou não só tocar sobre estratégias, mas falar também sobre certos hormônios que podem estar também auxiliando vocês nessa jornada de reviravoltas. É claro que quando eu falo de hormônios é para vocês terem ciência de que no momento que vocês estão cuidando de vocês externamente, existem hormônios que vão estar contribuindo dentro de vocês internamente. Então é um processo de dentro para fora e de fora para dentro. Então tudo requer um ajuste e uma adaptação. E controle, né? Muito bem. O que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o estresse é que as características, sim, foi chegado a uma conclusão de que se suas características pessoais são bem desenvolvidas ao longo da sua fase de vida, desde a infância até a fase adulta, elas permitem você ter um olhar mais não vou dizer entre aspas, mas pode-se dizer clínico, por assim dizer. Por quê? Porque você tem uma análise circunstancial, você tem uma análise do que é o problema, você vai querer solucionar o problema, você vai propor opções de alternativas para que esse problema possa ser solucionado. Você, ao mesmo tempo, vai querer que esse problema seja solucionado porque você tem uma longa jornada de trabalho, você não quer que isso seja o teu calcanhar de Aquiles. Você não quer que isso seja a pedra de tropeço. Então, a depender dessas características, você vai conseguir com certeza passar o estresse. O ponto real é que muitas pessoas sofrem de estresse por falta dessa percepção de autoconhecimento.
para você ver, né, que o autoconhecimento tem nos acompanhado desde o primeiro momento das palestras, desde saúde mental até agora. Então, sempre dê destaque a se conhecer, saber quem é você, porque a todo momento você vai mudando. Sabe, a pessoa que você era com 14 anos não existe mais. Você é único em cada idade, por mais óbvio que seja. Se você pensar, poxa, eu só fui aquela pessoa com 14 anos uma única vez, um único ano, 15, 16, a mesma coisa. Quem é você com a idade que você tem hoje? Quem é você que adquiriu tantas experiências ao longo dessa jornada e o que você pode fazer com elas? Elas podem contribuir para vencer o estresse, vencer a ansiedade, vencer a epidemia de doenças que estão aí fora. Tem um caso de um sujeito que chamou bem atenção, muita atenção, em que ele estava sob um estresse tão grande que ele não conseguia sair de casa, porque ele temia que a pandemia, o Covid poderia prejudicar todo o trabalho dele. Ele não, ele tinha que comprar uma peça para o computador dele, porque o computador dele era o trabalho dele, continua sendo. E ele estava naquele limite de pensamento, vou ou não vou? Porque se eu não for, eu vou perder o meu salário, vou perder o meu ganha-pão. Eu vou deixar de alimentar meus filhos, vou deixar de trazer alguma coisa para casa. Ele dividiu o problema com a esposa. E isso acabou trazendo certas questões que não deu nem para dialogar com ela, porque eles já estavam também em crise no relacionamento. Então, qual foi o primeiro passo que ele teve que dar? Ele teve que colocar no papel, pegar um papel e escrever. O que que eu posso... Primeira coisa que não pode faltar. Primeiro, álcool gel. Álcool gel tá aqui? Aí ele separou na mesa o álcool gel. E a luva tá aqui? Separou a luva também. Tá, esses dois já são suficientes para sair? Não. O que falta? Quando eu sair, o que que eu faço? Antes de você sair da porta da tua casa, tem que ter um cesto, tem que ter algum armazenamento da roupa quando você voltar, porque você não pode trazer nenhuma evidência do, do Covid para dentro de casa, nenhuma contaminação. Não pode trazer a contaminação para dentro de casa. Então ele foi organizando de uma forma, é claro, não de uma maneira perfeccionista, mas de uma maneira real, diante da realidade que ele estava passando. Então o que que aconteceu? Ele foi e voltou, e quando ele chegou, ele falou para a esposa e disse: amor, não era tudo aquilo que eu pensava. Era só uma questão de cuidado e de antecipar todos os problemas que poderiam ocorrer para mim e para você e ter colocado cada uma dessas coisas, dessas questões, no papel de forma organizada e calma. Quando a gente organiza as coisas com calma, a gente tem bons resultados. Quando a gente organiza não só as coisas com calma, mas quando a gente tem um pensamento de que podem dar certo, quando a gente investe nisso, o potencial que sempre esteve dentro de nós surge com uma nova roupagem. A gente tira a roupa do estresse e se veste de solução. A gente se veste de novos pensamentos, pensamentos funcionais. E eu queria trazer aqui uma percepção do autor, ele se chama Carl Rogers. Tá? A gente tinha até falado um pouquinho no grupo da coordenação de psicologia sobre ele, mas ele veio oportunamente nesse momento. Ele diz assim: o que você deve ser, você está se tornando agora. A pessoa que você quer ser melhor, quer melhorar em positividade, você quer diminuir o pessimismo, você já está fazendo isso agora, isso está acontecendo nesse momento, conforme ele diz. No momento que você abre as portas da tua vida para um conhecimento que pode proporcionar saúde, bem-estar, relações positivas entre você e sua família e seus amigos, por mais que a distância venha desse isolamento, ela não exclui as relações que você pode ter nas redes sociais. A tecnologia ela expande essa possibilidade de tocar vidas, assim como esse momento está servindo para você. Eu desejo é que a cada noite a gente possa crescer, subir esse degrau de bem-estar, de saúde plena, porque se eu me permito aprender hoje, o amanhã vai ser só 1 centímetro
vai estar só 1 centímetro ao meu alcance. Basta eu acreditar que isso é possível e real. Tá bem? Bem, é isso. Não tem muito o que falar a respeito. Se alguém tiver alguma questão, por favor, compartilhe com a gente. A gente vai estar respondendo dentro do possível. Eu acho que eu não fui muito longo, não. Boa noite, vou lá um pouquinho, né? Meu nome é Grace, acho que todos já sabem. A questão da psicologia, pelo que eu percebi um pouquinho aqui, ela é mais questão de nós controlarmos o nosso pensamento, não é isso? Isso. Também, né? Também. Também. É muito Então, vasto. como você falou aí, nós temos que saber lidar com as situações positivas e negativas, não é isso? Em saber controlar os nossos pensamentos diante de cada situação, né? Isso, é desse jeito Então, mesmo. isso é só um resumozinho do que eu aprendi. Não, foi Então, muito... assim como eu tirei um proveito, né? E eu até agradeço a vocês também. Eu creio que nossos amigos aí devem ter também tirado um bom proveito, né? E ainda vamos tirar mais ainda. Muito obrigada. Sim. De nada. A gente tem muito ainda a aprender. Uma jornada bem longa. Saiu uma pergunta aqui. Bom, realmente, pessoas pessimistas tendem a ter muito estresse. Sim, por quê? Porque para tudo que acontece para elas, vai ser motivo de problema. E um problema que, às vezes, é como se elas tivessem um lapso de memória. Para todo problema ter uma solução. Isso vai depender da forma como você está olhando, do ângulo, da trajetória, do seu início, do meio e do fim. Então, pessoas pessimistas. Pessoas pessimistas têm um pensamento, obviamente, pela própria palavra, né? Pessimismo, pela própria palavra já resume isso. Mas como a gente pode trabalhar esse pessimismo? Você sempre tem que trabalhar com questões para você reduzir esse pessimismo. Por quê? Quando eu me possibilito lidar com o problema da forma como ele é real, o pessimista ele não anula a realidade. Pelo menos ele vê que aquilo ali é um problema. Isso aí já é um ponto positivo considerável. Agora, o ponto negativo é que ele não quer avançar, porque pode dar errado. E nesse caso vai ser trabalhado, tem trabalhos sucessivos, é claro. Eu posso até mandar um exercício no grupo sobre como lidar com o pessimismo, porque ele pode ser um eterno agressor a você que está querendo mudar agora nesse momento, né, da pandemia. Então, se você quer trazer uma mudança na sua forma, na sua rotina, tem certos gatilhos que podem ser instalados para justamente enfrentar esse pessimismo que vez ou outra, surge no momento que você está querendo progredir, tá bom? Eu vou mandar no grupo algumas dicas de como trabalhar isso, tá bom? Um exercício. Com certeza, vou mandar um exercício. Vou mandar conceitos bem simples, tá bom? Para não tomar muito tempo, essa é uma leitura bem tranquila e também um exercício. Certo? Se tiver mais alguém aí com alguma questão, pode mandar no chat. E só na próxima, né? Para a gente continuar essa linha de raciocínio. Assim, o tema já para a próxima noite vai ser procrastinação. Você já ouviu falar? Se você não ouviu, pode até ficar para pesquisa. Mas é claro, em um outro momento. E para quem quiser ficar com a dúvida, deixar levar essa dúvida consigo até amanhã à noite, fica à vontade, porque aí já dá um gostinho de quero mais. Eu acho que é bom, um bom estímulo positivo para você, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para todos. Tenham um bom descanso, tá? Nada de dormir tarde, tá bom? Porque isso também acaba trazendo péssimo estilo, produzindo um hormônio cortisol, porção dobrada. Então não queremos isso. Ele é um hormônio do estresse, sim. Então vamos dormir no horário certinho, para que a produção de melatonina também venha. E o que é a melatonina? É o hormônio do sono, tá bom? Ela só é produzida quando o quarto todo está escuro. Então, se você curte uma noite com um feixe de luz, vamos fazer um pacto
ficar o quarto escuro, porque ela só é produzida assim, tá bom? Então, desde já, boa noite. Todos tenham uma excelente noite, que a gente possa aprender cada vez mais coisas. Então, boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite para todos.